Oi! Toda terça-feira aqui no Pode Não Pode eu procuro trazer para o debate uma revista em quadrinho diferente. E a de hoje é Justiceiro e Batman, Cavaleiros Mortíferos. Essa edição aqui eu comprei em 1996, ela está inteirinha, inteirinha, inteirinha. Ela teve a sua publicação original em 94, aqui no Brasil o selo Abril Jovem trouxe para a gente em 96, tá? Uma boa revista da qual a gente vai falar agora, mas antes a vinheta vai subir. Olá meu amigo, olá minha amiga do Pode ou Não Pode. Pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo de quadrinhos aqui no nosso canal. Gente, Justiceiro e Batman, Cavaleiros Mortíferos, ele tem o argumento do Chuck Dixon, tá? Um artista que eu gosto bastante, curto ler as histórias do Chuck Dixon de verdade. E tem a arte do John Romita Jr., o Ultra Mega Blaster superestimado John Romita Jr., na minha opinião, relevante que ninguém perguntou, tá? Não gosto do trabalho do John Romita Jr., eu acho que ele tem um trabalho reconhecido pelos leitores de quadrinhos, tem muita gente que é fã dele, mas eu não gosto de John Romita pelo seguinte: primeiro, pelas proporções que ele coloca nos desenhos, e segundo, que eu acho que ele tem uma dificuldade enorme de passar para o leitor a movimentação dos personagens. Eu vejo um personagem paradão de John Romita, cara, e isso me incomoda demais. John Romita, o Júnior, tá? Me incomoda demais. Então, não curto o John Romita Jr., por mais que o trabalho dele não prejudique por completo a experiência, dá um gostinho um pouco amargo, tá? Ainda mais numa revista tão importante que nem essa aqui, caras, um crossover entre o Batman e o Justiceiro. Na semana passada, no Lago de Fogo, a gente viu o Jean Paul Valley como Batman, tá? Atuando em Gotham City, e agora nessa revista aqui a gente já tem o retorno do Bruce Wayne, e tá bem recente esse retorno do Bruce Wayne na história, porque ele fala que ele voltou para Gotham City para retomar a cidade dele que está sempre queimando nas entranhas, né? Então a gente tem essa questão do Bruce Wayne voltando. O Chuck Dixon na história ele divide, né, os pensamentos do Justiceiro e do Batman. O Justiceiro sempre com aquele diário de guerra, né? Por mais que ele não faça a introdução diário de guerra do Justiceiro, não tem isso, mas ele coloca o diário ali. E o Justiceiro ele vai falando sobre Gotham, né? Ele vai falando que ele vai voltar para o esgoto dele, que é Nova York, mas é o esgoto dele. E o Batman nessa cruzada dele que não para, né? O Bruce Wayne volta e ele volta de fato para a cruzada, tá? A gente tem vilões aqui na revista, tanto o Retalho que volta, quanto o Coringa, que ele ficou um pouco de lado no primeiro crossover entre Batman e Justiceiro, tá? Mas o Coringa é bem atuante aqui agora nessa revista. A revista traz uma guerra de gangues e o Retalho tentando buscar, com a ajuda do Coringa, um espaço para poder se tornar o chefão do crime organizado de Gotham City, tá? O Coringa está atuando com o Retalho, ele conseguiu para o Retalho um trabalho médico para poder fazer a recuperação do rosto dele, mas essas coisas, elas são, esses elementos da história, eles são todos muito jogados. É uma história que está muito compacta aqui, numa revista que tem, deixa eu ver quantas páginas, ela tem 45 páginas. Cara, 45 páginas não dá para contar um crossover bacana entre o Justiceiro e Batman. O Chuck Dixon ele se esforçou, é até agradável a leitura, mas as coisas são jogadas na revista, tá? E isso acaba incomodando um pouco a leitura. Mas apesar disso tudo, a gente tem momentos incríveis aqui, como por exemplo, uma batalha entre Microchip, que para quem não conhece é o parceiro do Justiceiro, né? Foi, não sei como é que tá hoje em dia, mas o Microchip ele foi o parceiro do Justiceiro durante muito tempo, tá? Era o Microchip que fazia toda a informatização das operações do Justiceiro. E o Microchip, que ele é um especialista em informática, enfrenta o Robin, que também é um especialista em informática. O Robin aqui no caso é o Tim Drake, tá? Do Robin 3. E é muito engraçado, muito interessante o duelo entre os dois quando eles estão
trabalhando o Robin no mainframe da caverna ali, que inclusive pode ser ameaçada pelo microchip. Não vou dar muitos detalhes não, tá? Então, a história, conforme eu falei, ela tem elementos jogados, ela é muito curta, ela está socada, compactada numa revista de apenas 45 páginas. Você lê isso aqui em 15 minutos, mas ainda assim ela é profundamente interessante. A dinâmica entre o Batman, o Justiceiro, o Bruce Wayne e o Frank Castle, ela é interessante e mostra a superioridade do Batman como um vigilante em cima do Justiceiro, né? O Batman ele é refinado, o próprio Justiceiro conhece isso, o Batman Bruce Wayne, né? O Jean Paul Valley era só um brutamonte de armadura. O Batman Bruce Wayne não, ele é refinado. Ele sabe exatamente onde bater, ele sabe como chegar, ele sabe... Ele é o cara, ele é o Batman, beleza? Enfim, é uma revista que eu recomendo, você pode correr atrás, não deve ser fácil de você conseguir, não deve ser fácil. Conseguir Batman Justiceiro hoje em dia deve ser bem difícil, porque não foi republicada e é uma revista de quase 30 anos aí, conforme eu falei para vocês, tá? Mais uma vez, eles colocam uma homenagem aqui ao Rosandro, ok? Que foi o primeiro artista a trabalhar no encontro Marvel e DC, né? Que foi o Batman, perdão, foi o Superman e Homem-Aranha. E Rosandro deixou a gente carente mesmo, porque era um tremendo desenhista. Falou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber os comentários de vocês acerca dessa revista em quadrinho. Quero saber se vocês já leram, se vocês gostariam de ler. E se você gostou do vídeo, não esquece, Likeson. Likeson é importante pra caramba para a gente poder seguir em frente no nosso trabalho aqui na Internetica. Importante também é você se tornar um membro aqui do canal, um patrocinador. Por apenas R$ 7,99 por mês, você ajuda o Pode Não Pode a seguir em frente. Valeu? A gente se vê na semana que vem com outro vídeo de quadrinho. Qual será? Será que tem uma Lanterna Verde? Será que tem o Surfista Prateado? Semana que vem a gente conversa.